Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Filosofia para o Enem. Hoje nós vamos dar seguimento à filosofia contemporânea. Vamos conhecer dois novos filósofos, que é o Schopenhauer e Nietzsche. Entender um pouco o pensamento deles, a filosofia deles, certo? Então, sejam bem-vindos, separem aí o material de vocês de estudos. E sem mais enrolação, bora para a aula. Arthur Schopenhauer. Vamos conhecer quem foi Arthur Schopenhauer. Então tá, o Arthur Schopenhauer, a gente pode chamar ele só de Schopenhauer, nasceu em 1788 e morreu em 1860. Ele foi um autor, um filósofo, um pensador muito importante, como todos os filósofos eu sempre digo que são muito importantes, mas ele possui uma grande capacidade intelectual, ele era um homem muito inteligente, né? Aí a sua família tinha uma condição confortável, né? Tinha a bufunfinha, pôde proporcionar ao Schopenhauer estudos, que ele estudasse, que ele fosse um homem instruído. Infelizmente, o Schopenhauer não conseguiu colher os frutos das suas publicações, o prestígio do seu conhecimento, da sua imagem. Por quê? Porque, claro, conheciam Schopenhauer, eram estudiosos, existiam estudiosos acerca da sua filosofia, mas ele ficou mais conhecido, ele ficou mais na cena já no final da sua vida e depois que ele morreu, né? Tanto é que nós estamos aqui numa aula de filosofia, né, do ensino médio para o Enem, estudando Schopenhauer, né? A filosofia do Schopenhauer, ela se baseia em muitas coisas, mas principalmente ela se opõe à filosofia de dois outros filósofos, que é Hegel e Kant. Mas principalmente Kant aqui. Por quê? Porque Kant dividia o mundo, certo? Ele via o mundo com dualidade, certo? Ele tinha uma visão dualista de mundo. Então, o mundo para Kant era dividido em um mundo de fenômenos, uma parte fenômenos e outra parte as coisas em si. O Schopenhauer, ele vem e diz, não, o mundo, ele possui duas faces de uma mesma coisa, como se fossem duas faces de uma mesma moeda, que ele vai chamar posteriormente de vontade e de representação. E essa teoria de Schopenhauer, ela está contida na obra capital dele, que é a sua obra principal, que é essa aqui, O Mundo como Vontade e como Representação. Esse pequeno livro aqui. E hoje nós vamos ver rapidamente, de uma forma bem resumida, a ideia central de Schopenhauer, né, que ele aborda aqui, desse mundo da vontade, da representação, que seriam essas duas faces da mesma moeda, né? Então, vamos entender aqui. Vamos começar entendendo o mundo como representação, tá? A representação descrita por Schopenhauer significa a capacidade de o sujeito construir uma relação com o objeto percebido pelos sentidos, tá? Então, de um lado temos o mundo possível de ser reconhecido por nós, uma realidade filtrada por nossa racionalidade, por nossos sentidos, impressões e por nossa noção de tempo e espaço. Então, seria esse mundo como representação. Algo que, para ser experimentado por nós, dependeria de uma relação entre o sujeito e o objeto, que eu trouxe aqui para vocês.
Então, o sujeito é aquele que tudo conhece, é o sustentáculo do mundo, a condição universal, sempre subentendida de todo fenômeno e de todo o objeto. E já o objeto da representação é aquilo que é conhecido mediante as formas a priori. Então, as formas sem, digamos que a primeira visualização, a priori seria uma forma sem investigação, digamos assim, de tempo e espaço. Cada uma dessas duas faces, sujeito e objeto, segundo Schopenhauer, somente encontra sentido por meio da relação que guarda com a outra, não podendo de fato ser separadas. Então, essa seria a representação. Agora, o mundo como vontade, talvez vocês até entendam mais e seja um pouco mais palpável, é um impulso que ele chama de um impulso cego, sem propósito ou finalidade, mas que é a essência única de tudo que existe, sem qualquer tipo de diferenciação, e que nós nunca vamos compreender completamente. Então, a vontade, apesar de não poder ser completamente apreendida e de ser algo impessoal, ela pode ser experimentada de certa forma, já que tudo que existe no mundo é representação dessa vontade. Então, ele fala que o mundo não é só o que a gente pensa, mas também o que a gente sente. Então, mesmo que a nossa razão não alcance essa essência das coisas, nós as experimentamos constantemente. Então, o mundo seria um fenômeno, essa vontade seria um fenômeno. Então, isso significa que a gente pode compreender essas vontades com base nas nossas percepções, nas nossas sensações. Todavia, isso não garante uma diferenciação de que existe entre vigília e sonho, tá? Pois nos sonhos as coisas também se passam em uma temporalidade. Além disso, sonhamos as coisas dentro de um espaço. E é nítida nossa sensação de causa e efeito. Não importa quanto essas percepções sejam fantásticas, de fato elas se dão da mesma forma como em vigília. Desse modo, somente como fenômenos, as coisas do mundo não nos trariam a evidente distinção entre vigília e sonho. Então, nós conhecemos, por exemplo, o sol que a gente conhece não é o sol de fato, e sim o sol que os nossos olhos veem. A terra que a gente toca não é a terra em si, ela é a terra que a gente toca, né? Ela está relacionada às nossas percepções. Então, o Schopenhauer ele vem a partir desses estudos para entender o que é essa vontade. No que essa vontade ela tá relacionada? Ela está relacionada com os nossos sentidos? As coisas são realmente como a gente percebe? O que possui vontade? O que é essa vontade? Então, ele propõe a partir dessa... Ele percebe uma insuficiência, né, de fatos, de investigações científicas acerca disso e parte para um estudo metafísico, né? Então, para um estudo além da física, para buscar essas respostas, né? Essas respostas metafísicas. E aí ele percebeu que a vontade é aquilo que se manifesta em todos os seres, tá? Em todos os seres, mas em graus variados. Então, está relacionado desde as leis naturais, então, o magnetismo, a gravidade, até passar pelas plantas, pelos animais. E essa vontade, ela alcança o seu grau mais alto nos seres humanos, certo? E aí ele diz que a vontade ela é uma força cega e irracional.
Tá. A vontade, ela seria a máquina da vida. A vontade nos move. Mas essa vontade, né? Essa percepção, mas essa vontade, ela é algo que, quando alcançada por nós, ela deixa de ser tão interessante, né? Então, quando a gente alcança algo, a gente quer alcançar uma outra coisa, certo? Então, ele vê também essa vontade como algo utópico, né? Então, por mais que a gente caminhe, por mais que a gente chegue nessas coisas, elas são inalcançáveis. Não inalcançáveis do tipo, eu preciso realizar uma coisa e não conseguir, não. O que ele quer dizer é que é um círculo infinito, porque a vontade, ela move a nossa vida, ela move o mundo. Então, a gente está sempre buscando realizar coisas. Mas, ao mesmo tempo, ele fala que se todas essas vontades, elas fossem realizadas, todas as nossas vontades fossem realizadas, nós seríamos seres infelizes, né? Porque nós não teríamos mais perspectivas, coisas para alcançar na nossa vida, né? Então, essa vontade, por isso que ele fala que é a máquina da vida, né? Essa vontade, ela move o ser humano. O mundo como... Então, vamos só entender aqui, ó. Ele fala que o mundo como representação é fenômeno. Então, isto é, como as coisas aparentemente são. Agora, já o mundo como vontade seria como as coisas são de fato. Então, como são em si mesmas. Então, digamos que esse mundo como representação significaria aqueles fenômenos de Kant, né? E o mundo como vontade representaria as coisas em si. Só que lembrem, para Schopenhauer, não existe essa visão dualista. Não, essas duas coisas, tanto a representação quanto a vontade, elas estão juntas, seriam duas faces de uma mesma moeda. Ele nos fala assim na obra que eu mostrei para vocês, O Mundo como Vontade e Representação. A vida passa-se toda em querer e em adquirir. O desejo, por sua natureza, é dor. Sua realização traz rapidamente a sociedade. O objetivo não era mais que uma miragem. A posse mata todo o encanto. O desejo ou a necessidade de novo se apresentam sob nova forma. Se não, é o nada, é o vazio, é o tédio que chega. Então, aqui está relacionado com o que eu falei para vocês agora no final, né? Então, a nossa vida, ela gira em torno de querer coisas e adquirir coisas, né? Esse desejo, essa vontade nos move. Agora, quando a gente alcança, né? Quando a gente possui, o encanto por essa coisa passa e a gente busca uma nova coisa. Então, era isso que eu queria falar para vocês sobre Schopenhauer. Agora vamos conhecer rapidamente o Nietzsche. Então, o Nietzsche, ele teve uma vida curta, ele morreu com 50 e poucos anos, né? Ele nasceu em 1844 e morreu em 1900. Ele era um filólogo. Vocês já ouviram falar em filólogo? Filólogos são pessoas que estudam línguas, né? Então, ele estudava línguas antigas, né? Ele estudava latim, ele estudava grego, mas ele se aprofundou mesmo no grego. A partir daí, a partir desses estudos do Nietzsche de grego, ele acabou conhecendo a filosofia e se interessando pela filosofia, principalmente pelo pensamento ali dos pré-socráticos, depois dos helenísticos, mas ele se interessou muito pelos pré-socráticos e principalmente pela visão de Heráclito. Se vocês não lembram quem é Heráclito, assistam à primeira aula, que está bem explicadinho lá a visão de Heráclito, tá? Pré-socrático. Aí ele passou por esses estudos e chegou na filosofia clássica, no pensamento de Sócrates e Platão. Aí, né,
ele não curtiu o pensamento desses dois filósofos, porque ele falou que eles teriam iniciado um momento de defasagem da filosofia, por acreditarem que o conhecimento se estabeleceria principalmente em uma realidade metafísica, puramente intelectual, que não possuísse nenhuma relação com o nosso corpo, com as nossas vivências físicas. Então, por exemplo, uma visão empírica, né? Então a gente teria aqui uma visão puramente intelectual, digamos assim. Então ele conheceu o pensamento de Sócrates, conheceu o pensamento de Platão e não concordou com o pensamento desses filósofos, né? Aí o Nietzsche também ele era um grande crítico da moral cristã, né? Ele era contra a moral cristã, essa moral que foi criada e fortalecida pelo movimento cristão a partir da fundação da igreja. E ele era um crítico, então, da tradição filosófica e ele era um crítico da moral ocidental. Então, a moral ocidental, ele dizia que enfraquecia o ser humano. Através do estabelecimento de uma moral cristã que se tornou imperiosa, né, e vitoriosa no Ocidente, ele passou o homem, né, passa a supervalorizar valores morais que enfraqueciam o ser humano e que não deixavam o ser humano mostrar toda a sua potência natural. Então ele criticava, por quê? Porque essa moral cristã teria enfraquecido os seres humanos. E aí ele usa a gente chama de inversão dos valores, né? Porque ele vai estudar lá as civilizações mais antigas para entender como que esses homens eram, né? E o que esses homens se tornaram posteriormente. Então ele faz um comparativo do período aristocrático e também estuda lá os bárbaros, tá? Ele não dizia que esses povos eles estavam certos, tá? E nem que a gente deveria voltar no tempo, mas ele estuda esses seres humanos para entender o que nós viramos, né? Então, essa visão dessas civilizações antigas, aí ele trouxe para os conceitos, para o conceito cristão e que para ele não fazia sentido. Por quê? O que seria essa inversão de valores, né? Antigamente, o homem, porque, claro, como que a igreja, o cristianismo, né, via o homem? Ele dizia que o homem era bom e mal, né? Para a moral cristã. Que antigamente a gente tinha um conceito de bom e ruim, né? Aí na moral cristã vem o bom e o mal, sendo o bom compassivo, humilde, e o ruim aquele que se sobrepõe, que domina. Então, por que pro Nietzsche isso é uma inversão de valores? Ora, porque o homem bom, ele não seria dessa forma, né? Compassivo, humilde. Um homem bom seria o homem que se sobrepõe, né? Que domina, que é forte. Era assim que o homem era visto antes. E a moral cristã muda, né? Esse homem que se sobrepõe, que é forte e tudo mais, ele passa a ser um homem ruim. Isso passa a ser visto como algo ruim na sociedade. E o homem que seria ruim antigamente seria esse homem sem atitude, compassivo, né? Que é visto como um homem bom dentro da moral cristã. Então, ele se, assim, não concorda com esse pensamento. E aí ele cria que é uma crítica ao conhecimento, do conhecimento, né? Ele cria uma nova teoria do conhecimento que ele chama de perspectivismo, né?
Então, o Nietzsche nos diz que não existe uma verdade única. Então, a verdade, ela é o quê? Tem relação com as perspectivas, né? Não existe uma única verdade, existem perspectivas. Então, situações, a gente analisaria situações diferentes relacionadas a várias coisas por ângulos diferentes. Então, ele não concorda com essa ideia de uma única verdade, de uma verdade absoluta ou de uma única verdade. Ele acredita que tudo são perspectivas. Conseguiram entender um pouco de Nietzsche? Vamos fazer uns exercícios para a gente fixar melhor aqui o conteúdo. Vamos começar com essa questão aqui de Schopenhauer. De acordo com a filosofia de Schopenhauer, a vontade se manifesta no ser humano a partir, letra A, de seu querer consciente do mundo, B, de seu desejo de reprodução e seu instinto de sobrevivência, C, de sua consciência imanente, está errado, deve ser iminente de si mesmo e do mundo, da sua autopreservação desvinculada da espécie e da sua autopreservação e a morte de todos os membros de sua espécie, pois a vontade se manifesta enquanto luta de todos contra todos. Pausem o vídeo e tentem fazer a questão. Vamos lá. Aqui a resposta certa é a letra B, de seu desejo de reprodução. Então, a vontade ela está relacionada a esse instinto de sobrevivência. O conceito representação na filosofia de Schopenhauer significa a forma que o homem se espelha no mundo, vejo aquilo que quero ver, ouço aquilo que quero ouvir. B, a forma que o homem se relaciona com o mundo, utilizando-se de valores e moral. C, a forma que o homem é capaz de representar o mundo por intermédio de seus sentidos e intelecto. D, essência do mundo, solução para o enigma do universo. Pausem o vídeo e tentem fazer a questão. Aqui a resposta certa é a letra C, porque ele está perguntando sobre a representação, né? Então, a representação ela seria a forma que o homem é capaz de representar o mundo por intermédio dos seus sentidos e intelecto. Vamos fazer mais uma. Essa questão eu já trouxe para vocês na nossa primeira aula, mas eu trouxe novamente aqui. Diz assim, porque agora a gente vai olhar por outra perspectiva. A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário deter-nos nela e levá-la a sério? Sim, e por 3 razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque o faz sem imagem e fabulação. E, enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, está contido o pensamento, tudo é um. Nietzsche, Crítica Moderna, então os pré-socráticos. Agora a gente já está olhando pela visão de Nietzsche para essa questão aqui, né? A gente já sabe que ele era um estudioso dos pré-socráticos. O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos? A. O impulso para transformar, mediante justificativas, os elementos sensíveis em verdades racionais. B. O desejo de explicar, usando metáforas, a origem dos seres e das coisas. C. A necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes. D. A ambição de expor de maneira metódica as diferenças entre as coisas. E E. A tentativa de justificar, a partir de elementos empíricos, o que existe no real. Pausem o vídeo e tentem fazer a questão.
Aqui a resposta certa é a letra C. A necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes, que seria o arquê, certo? Eu sei que a aula foi meio corrida, talvez eu tenha enchido vocês aí de conteúdo, mas é que filosofia contemporânea tem muita coisa e nós temos pouco tempo para abordar tudo. Então, se vocês têm mais interesse sobre o assunto, pesquisem além do que eu falei aqui para que vocês compreendam melhor. E se vocês quiserem conversar comigo sobre a Nietzsche, sobre Schopenhauer, vocês têm o meu e-mail, me mandem um e-mail e eu posso sanar as dúvidas de vocês por lá ou mandar conteúdo extra se vocês quiserem, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um beijo para vocês e tchau, tchau. Ah, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, eu já esqueci, ó. Se inscreva no canal, curtam o vídeo. Agora sim, tchau!